E eu reforço aqui o convite. Se você ainda não faz parte de uma das nossas células, faça parte, participe. É lugar de comunhão, é lugar de amizade, é lugar de crescimento, é lugar de desenvolvimento. Às vezes você se pergunta, o que eu preciso ou o que eu posso fazer na obra de Deus? Começa participando das nossas células. Eu tenho certeza que você vai descobrir qual é a sua vocação. Tenho certeza disso. As pessoas que participam estão aí sabendo do que eu estou dizendo. Então, se você ainda não participa, procure uma das nossas células. Cadê os nossos líderes de célula? Onde estão? Jovens, adolescentes, família. Olha aí, ó, procura um deles e peça o endereço, faça a sua agenda aí e participe. Nós temos células quase a semana toda. E aí você pode procurar uma que possa encaixar aí nos seus horários da semana. Amém? E eu quero aproveitar essa oportunidade e apresentar amigo, irmãos, parente que foi convidado, que está aqui conosco. Tem alguém nessa ala que está nos visitando? Tem alguém? Temos. Aleluias. Sejam bem-vindos aqui nessa noite. Nessa ala do meio, tem alguém que nos honra com a sua presença? Temos. Lá atrás. Que bom que vocês estão aqui. Nessa ala aqui, à minha esquerda, tem alguém que está nos visitando? Nos dando a sua honra? Aqui nessa ala, tem alguém? Tem também. Tem. Amém. Sintam acolhidos. Nosso acolhimento, pessoal do nosso acolhimento, vai chegar até você, tá? Para te dar aí uma recepção mais aproximada. Fiquem à vontade. Estamos na casa do nosso Deus. Você pode ficar de pé? Quero convidar você também para um momento especial que você vai poder ofertar na casa do Senhor. Faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração. Então, se você tem a sua oferta, está com seu coração desprendido, grato a Deus, sabe que tudo é dele, não é? É Ele que provê na sua vida. Se você quiser usar aí a nossa chave, né? Use aí o aplicativo do seu banco, mas deixa Deus usar a sua vida, tá certo? Essa obra ela é mantida pelas nossas ofertas, pela nossa gratidão a Deus, por aquilo que nós entregamos aqui, não é? Ar-condicionado funcionando, as luzes funcionando, o som funcionando, não é? E assim por diante, as nossas obrigações sendo pagas para poder oferecer para você um ambiente de qualidade, um ambiente que te acolhe bem. Tudo que nós fazemos aqui para melhorar é pensando no seu bem-estar. Amém? Feche os seus olhos. Deus, eu quero te agradecer mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite. Senhor Jesus, agora nós vamos ofertar aqui na sua casa. Os meus irmãos, ó Deus, que têm a sua oferta de gratidão, de adoração, vão fazer isso, Pai querido, adorando o seu nome. Senhor Jesus, mas eu aproveito essa oportunidade para pedir pela vida do meu irmão, que de repente, Senhor, precisa de um trabalho, precisa que uma porta se abra. Às vezes, ó Deus, nós temos aqui, Senhor, empreendedores, e às vezes o seu negócio não está indo tão bem, precisa melhorar. Eu te peço também, Deus, que o Senhor possa olhar por essa causa, Jesus, e que o Senhor possa trazer essa providência, não porque nós merecemos, mas é porque o Senhor é bom, e o Senhor é um Deus zeloso. Então eu quero te agradecer desde já por todas essas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Vem, deixa aqui a sua oferta e pode voltar para o seu lugar, adorando, grato a Deus, amém? Glória a Deus. E você pode continuar glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Nesse momento também, eu quero compartilhar com você um momento muito especial, né? Quero convidar aqui minha nora, meu filho, meu neto Davi, minha esposa, minha neta Yasmin também. Nós queremos apresentar o Davi. E o pastor Erles me deu essa honra, né? E eu me sinto honrado por um momento tão especial como esse. Davi está com quase 3 meses já. É uma bênção, é uma bênção. E eu quero acreditar, né, irmãos, que nós estamos aqui apresentando um futuro homem de Deus, um profeta nessa geração.
Um homem, uma criança que crescendo, se tornando um homem, vai ser realmente resposta de Deus para a sua geração, não é? Os nossos filhos não são propriamente nossos. É o Senhor que nos dá esse privilégio, né? De sermos pais e nos honra com os nossos filhos. Mas antes dele ser nossos, ele é do Senhor. O Davi está aqui porque Deus quis que ele estivesse. Então eu creio que Deus tem uma história já escrita para a vida do meu neto. E com certeza vai ser sim um homem de Deus, para glorificar, servir a Deus e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Eu lembro que há 33 anos atrás, começou só nós dois. E hoje a família cresceu, né? Deus nos deu um casal de filhos, esses filhos casaram, trouxe mais 2 filhos para nós, né? Que é minha nora e o meu genro. E esses filhos trouxeram os netos e assim por diante. E eu louvo a Deus, porque eu vejo uma promessa na palavra de Deus se cumprindo, onde diz: e você verá os filhos dos seus filhos. E hoje eu tenho essa honra, né? De ver os filhos dos meus filhos. E se Deus nos der longos dias de vida, veremos mais da nossa descendência. E uma coisa que eu digo para você, pai, você mãe, seja realmente aquele abençoador da sua geração. Todos os dias, através da minha oração, eu abençoo a minha descendência. Eu profetizo, são homens de Deus, mulheres de Deus, que vão fazer toda a diferença nessa vida. Então Deus me deu esse legado, me deu essa autoridade de sacerdote, e eu faço isso todos os dias. Eu abençoo a vida da minha geração futura. Que você faça isso, que Deus te deu essa oportunidade, e que você exerça, né, essa autoridade que Deus te deu, esse privilégio. Você pode ficar de pé? Estou muito feliz e sinto honrado aqui de poder compartilhar desse momento tão especial junto com a minha igreja, o povo que eu amo. Amém? Nós vamos apresentar, minha esposa vai pegar o Davi, né, Davi? E nós vamos apresentar ele ao Senhor. E com certeza, né, toda essa igreja amada fazendo isso junto comigo. Você pode levantar as suas mãos para cá? Amém? E vamos abençoar. Senhor nosso Deus, nessa hora, Jesus, sentimos muito honrado, Pai, muitos abençoados mesmo, porque o Senhor está me dando essa honra, Jesus, de poder apresentar mais um dos meus netos, o Davi. Pai querido, eu creio que ele vai crescer na sua presença, vai ser, ó Deus amado, disciplinado, vai ser, ó Pai querido, guiado pela sua palavra, Pai. Ele vai ser ensinado nos seus caminhos, porque Deus amado, os seus pais receberam também do Senhor, e o que eles receberam, eles vão transmitir, Senhor Jesus, sobre a vida do Davi. E assim, Pai querido, toda essa igreja, como sendo testemunha nessa noite, compartilha conosco desse momento tão especial, desse momento tão especial mesmo que o Senhor nos dá, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Que toda honra e que toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Pastor Werles. Obrigado, pastor Jomar. Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Amém. Que bom, que alegria, né? Chegar mais um neto, apresentar um neto ao Senhor. Isso é muito prazeroso, uma alegria. Parabéns aí, pastor Jomar, missionária Isabel. Parabéns ao Laio, à Natália, a Yasmin e o Davi, que Deus abençoe bastante na sua caminhada. Que, como o avô já disse, que Deus assim confirme, que ele seja um profeta de Deus para a sua geração, né? É o que nós desejamos também, que cresça com muita saúde, com muita alegria, que traga muita esperança para o seu tempo, que Deus possa usá-lo bastante, né? Glória a Deus. Querido, satisfação poder estarmos juntos aqui nesse domingo abençoado, entregando o julho, né? Último domingo de julho, pois é, já estamos finalizando mais um semestre, aliás, mais um mês, finalizando mais um mês, né, de um semestre,
Gente, e me assusta a rapidez que o ano está passando, não sei vocês, mas o meu sentimento é que a vida está passando muito rápido. Quando a gente é jovem, a gente não acha que é assim, né? Mas depois a gente vai ficando mais velho, a gente quer que o ano passe mais devagar e não passa, passa mais rápido, né? É assim mesmo. Mas sejam todos vocês bem-vindos a essa noite, que o Senhor ministre no seu coração, que Ele te abençoe, e que até o final dessa noite você possa ser edificado, muito abençoado, né? Que bom ter cada um de vocês aqui, que a graça do Pai possa te alcançar aqui hoje, né? Que bom. Queridos, nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Hoje é o 4º domingo, o último dia que nós estaremos ministrando sobre esse assunto. Começamos falando no primeiro domingo sobre a promessa da volta, depois os sinais dessa volta de Jesus. Domingo passado o pastor Raimundo ministrou sobre a natureza dessa volta de Jesus. E hoje eu quero falar sobre estar preparado ou como se preparar para essa volta de Jesus. É claro que esse estudo foi só uma pequena introdução ao assunto escatológico, porque a escatologia ela é muito profunda. Quando você estuda escatologia, seja num curso básico de teologia, seja num bacharel, você vai estudar meses sobre o assunto. É um conteúdo denso, extenso, muito conteúdo mesmo. Você vai começar com Daniel e depois vai para Apocalipse, analisa junto esses livros. E esse estudo foi apenas uma introdução e abordamos apenas uma parte que trata sobre a volta de Jesus. Nem foi um estudo de Apocalipse, na verdade, né? Porque Apocalipse, quando estuda Apocalipse, você começa estudando as cartas de João às igrejas, né, as 7 cartas. Depois você vai para as taças, as trombetas, né? E tanta coisa, tantas personagens ali que estão dentro do Apocalipse. Isso a gente nem estudou. Nós abordamos diretamente, especificamente mesmo sobre a volta de Jesus, essa grande esperança da igreja. É a maior esperança da igreja, é a volta de Jesus, né? Se Jesus não viesse, não faria nenhum sentido para nós o Evangelho, porque teria acabado com Jesus, com a sua morte. Mas pelo contrário, ele morreu, ressuscitou, e ele, quando partiu, ele prometeu que voltaria. E é uma promessa, como vimos anteriormente, ela está exaustivamente falada nas Sagradas Escrituras, até mesmo no Velho Testamento. Então não há dúvidas para quem estuda a Bíblia Sagrada, é uma unanimidade entre todos os estudiosos da Bíblia Sagrada a volta de Jesus. Todo estudante sério da Bíblia sabe que Jesus vai voltar. É claro que existe mais detalhes sobre essa volta que a gente nem abordou. Eu pude observar que o pastor Raimundo também não entrou tanto em detalhe, porque também o tempo era exíguo, não era tempo suficiente para que domingo passado também ele abordasse, para falar sobre outras formas de interpretação sobre a volta de Jesus, né? Porque nós temos uma interpretação um tanto mais recente, vamos dizer, de 2 ou 3 séculos passados, que é a do arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto da igreja é uma doutrina relativamente nova, mas que tem também textos que ajudam a fundamentar esse arrebatamento secreto, antecedendo a volta de Jesus. É uma crença de muitos que estudam que será desse jeito, que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, arrebatando a sua igreja, né? Que somente os salvos vão ouvir o soar da trombeta, né? E vão desaparecer dessa terra, e os que estão vivos, os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos transformados. Aí já fizeram uma novela em que as pessoas que eram cristãs, só ficava a roupa dela onde elas estavam, né? Eu acho que é uma forma de retratar, né? Não sei exatamente, aquilo é só conjectura, a gente não...
cada um usa a sua imaginação para ver como no detalhe, mas o fato é, ele vai voltar. A corrente interpretativa sobre a volta de Jesus que diz que ele vai voltar no meio da grande tribulação, né? Porque há uma grande tribulação anunciada na Bíblia. Uma grande tribulação que deve durar 7 anos, segundo o estudo escatológico, que no meio desses 7 anos ele vai piorar significativamente. Ou seja, depois de 3 anos e meio de grande tribulação, vai ter uma tribulação muito mais intensa ainda, não é? O anticristo vai se revelar de uma forma escancarada agora, né? E no final desses 7 anos é que Deus aí sim virá em grande glória com seus anjos, que é essa grande volta que a gente tanto fala. É claro, são interpretações. A interpretação mais antiga sobre a volta de Jesus, que vem desde os primórdios da igreja, e depois os pais da igreja, nos primeiros séculos, eles defendem a volta de Jesus uma única vez. Ele virá sobre o Monte das Oliveiras, quando todo olho verá. E é assim, nesse momento, que ele vem com poder e grande glória, os mortos vão ressuscitar, vão ser transformados, os vivos também serão transformados, os cristãos, estão falando dos cristãos, serão também transformados, estarão com o Senhor e governarão com o Senhor. Depois disso virá um milênio, um tempo de milênio, de 1000 anos de governo de Cristo. Satanás será preso durante esse tempo, né? Depois, no final desse milênio, Satanás é solto, o diabo volta a criar revoltas contra Deus, há uma grande guerra e Deus vence de uma vez por todas, e é assim o final de toda a história humana, onde esse mundo é destruído por completo, e aí a Bíblia fala de novo céu, de nova terra, e a Jerusalém de Deus que desce do céu, com mais de 2000 quilômetros para cima, para lá quadrada. Imagine que essa é a cidade dos salvos. É só isso, eu só estou dando um brevíssimo resumo de coisas que a gente não estudou, que tudo isso é abordado na escatologia. A gente não falou, não entramos em detalhes sobre isso, é muito profundo, e precisaríamos de muito mais tempo, e seria de verdade uma sala de aula para a gente debater e discutir sobre isso. O que importa, e todos os estudiosos da Bíblia concordam, Jesus vai voltar. Seja vindo primeiro no arrebatamento secreto para levar a sua igreja e a livrando da grande tribulação, ou seja, no meio da grande tribulação, né, livrando os seus, ou seja, no final, como eu já disse, nessa grande e poderosa vinda com seus santos anjos, com poder e grande glória. O fato é que ele vem. E o fato dele vir dá-nos uma responsabilidade muito grande, que é de estarmos preparados para a volta de Jesus. E para isso eu inicio aqui lendo com vocês Mateus 24, versos 42 a 44, para introduzirmos nosso assunto. Olha, Jesus falando, lembrando que Mateus 24 é um capítulo escatológico. Jesus fala de muitas coisas que aconteceriam, algumas já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Uma parte do que ele diz aqui em Mateus 24 já cumpriu, que é a destruição de Jerusalém, a dispersão dos judeus pelo mundo afora, e que só depois, cerca de 1900 anos, eles voltam novamente para a sua pátria, ou seja, 1948, da nossa história agora, real e vigente, né? mais recente. Olha o que Jesus diz aqui, finalizando Mateus 24. Depois que ele fala sobre os sinais da sua volta, ele vem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Ele está falando da volta dele. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também preparados, pois não sabe a hora quando o Filho do Homem virá. A tônica dessa palavra é vigie, é vigilância, é estar
preparados para o dia da volta de Jesus. Nós vivemos de onde muitas pessoas estão distraídas, isso eu estou falando da igreja, porque essa é uma palavra voltada para cristãos, que conhecem a palavra de Deus, que já pertence ao Senhor Jesus. Muitos têm distraído, muitos têm estado desapercebidos com relação à volta de Jesus, vivendo como se Cristo nunca mais fosse voltar, ou que não iriam morrer tão cedo, porque é muito importante lembrar que Jesus pode voltar, ou nós podemos morrer antes que ele volte. E quando nós morrermos, como disse Hebreus, só resta depois da morte o juízo. Esse negócio de reencarnação e voltar, isso é doutrina de homem, isso é invenção humana. Não tem nenhuma fundamentação bíblica que sustenta esse tipo de doutrina, que o homem morre e depois ele volta, reencarna para ter uma segunda chance. Não, não existe esse negócio. A oportunidade do homem se preparar, de se reconciliar com o seu Criador é agora, enquanto ele está vivo. É a nossa oportunidade. E Jesus Cristo fala repetidamente sobre a importância de estarmos vigilantes, estarmos preparados sobre a sua volta. E hoje eu vou dizer, Jesus está muito mais perto de voltar do que quando os nossos pais se converteram. Olha, Jesus está voltando. Os sinais, nós vimos recentemente, os sinais sobre a volta de Jesus. E os sinais estão cumprindo. E numa quantidade, porque sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve terremoto, né? Mas a gente está vendo isso tudo ao mesmo tempo, tudo numa frequência, numa quantidade jamais enumerada ou testemunhada pela humanidade. Ou seja, nós estamos vendo como Jesus falando sobre a volta dele como uma mulher em dores de parto que vai dar à luz um filho. Quanto as dores aumentam e se tornam mais frequentes, mais próximo está o nascimento do filho. E a volta de Jesus, quando ele fala dos seus sinais, é isso que nós precisamos estar atentos. Então, nós precisamos nos preparar. A volta de Jesus não é uma teoria, não, mas é uma certeza da Bíblia, é uma palavra bíblica consistente, bem fundamentada, e nós, como igreja do Senhor, a obrigação nossa é de estarmos preparando, vigiando, como ele diz no texto, vigiai, porque vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem virá. Será como ladrão, né? Ele fala que será como ladrão, verso anterior 43, né? Olha, ele compara a vinda dele como um ladrão que vem à noite. Se você soubesse que um ladrão iria entrar na sua casa em determinada noite, você esperar ele bem armado, bem preparado, com armadilhas que ia pegar ele bem no jeito. Não é verdade? Então, Jesus está alertando, a volta de Jesus, ela é assim, repentina, surpresa. Não há tempo de correr e se preparar, não há tempo de ir no irmão pedir perdão, não há tempo de ir no pastor confessar pecados, não dá tempo de ir e buscar alguém e entregar sua vida para Jesus, porque já foi, já passou. Nós tínhamos uma série, tem essa série, né, de filmes, que chama Deixados para Trás. Alguém já assistiu aí esses filmes? Esse é antigo. Os mais velhos já assistiram, os mais velhos já. Eu sou das antigas, geração mais antiga. A gente assistiu Deixados para Trás, não sei se é 3 ou é 4 filmes a série, né? Eles retratam essa segunda teoria, né, do arrebatamento secreto, né, mais recente. E fala de uma segunda, eles falam até de uma oportunidade das pessoas, depois que ficarem na grande tribulação, ter uma chance de salvação. É claro, é uma teoria. Tem algum texto bíblico que pode dar alguma base? Sim, mas muito frágil, né? Essa interpretação ela é muito frágil, e ela é contestada pelos maiores estudiosos e teólogos do nosso tempo, essa teoria que o filme aborda. Porque as pessoas, olhando para o filme, eles ficam assim, eu vou ter uma segunda chance se Jesus voltar, né? Eu vou para a igreja, vou consertar, mesmo que eu pague com a minha vida, né? Depois que Jesus voltar, eu vou para a igreja e vou consertar.
Será que vai ser assim? Não tem muita sustentação bíblica para essa segunda chance aí, sabe? Fica uma coisa assim muito fragilizada. Eu aconselharia você a não confiar nisso, a não levar a sua vida pensando que vai ter uma segunda chance depois que Jesus voltar. Não pense sobre isso. Acho que é um risco muito grande para a sua alma ser condenada a uma eternidade longe de Deus, ao inferno, a um sofrimento eterno. Não vale a pena isto, né? Então eu queria falar sobre algumas coisas que nós precisamos estar atento e nos preparar para essa volta de Jesus. A primeira coisa, Deus nos chama ao arrependimento e à busca da santidade. E isso é o tempo todo. E eu vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouco. Por que Deus nos chama a esse arrependimento constante, a essa busca da santidade? Eu vou falar sobre isso, já eu explico melhor. Mateus 4,17. Mateus 4,17. A partir desse dia, Jesus começou a pregar, e depois que ele foi batizado por João, o Batista, no Jordão, ele começa pregando: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então, arrependimento, você vai perceber que arrependimento é algo muito central dentro da Bíblia, desde o Antigo Testamento. Atos 3,19, Atos 3,19. Pedro também explicando sobre o que aconteceu naquele dia ali, a cura daquele coxo na Porta Formosa. Ele fala para as pessoas que se ajuntam em volta dele: arrependam-se, pois, e voltam para Deus para que seus pecados sejam apagados. Só para você ter ideia, arrependimento, essa palavra arrependimento e outras variações dessa mesma expressão, ela aparece na Bíblia 46 vezes, muitas vezes, não é? A Bíblia tem 66 livros. Então, arrependimento é algo central e muito importante dentro dos ensinos, seja no Velho ou no Novo Testamento da Bíblia. E o arrependimento, é claro, ele está ligado a uma mudança de atitude, está uma mudança de comportamento. É algo que você toma uma nova posição de algo novo que você descobre, que é algo que você percebe e você quer mudar. E nesse caso, é mudança em relação ao pecado. É uma mudança em relação a atitudes que você tinha em relação ao mundo e ao pecado que está em nossa volta. É claro, e aqui agora sim eu quero explicar por que nós precisamos sim do arrependimento e da santificação. Quando nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós cremos nele de todo o nosso coração, cremos que ele é Senhor e Salvador, que ele é o Filho de Deus, e nós o confessamos como Senhor e Salvador. Veio um arrependimento do nosso pecado, e nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo veio morar em nós. Quando essa conversão é real, é verdadeira, é genuína, acontece uma grande transformação. Coloque para nós 2 Coríntios 5, verso 17. Paulo explicando sobre esse momento precioso que acontece na vida de um homem e de uma mulher que recebe a Cristo. Ele fala: se alguém está em Cristo, o que ele é? Uma nova criação, ou uma nova criatura, como diz na Almeida, Revista e Atualizada. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram coisas novas. Ou seja, nós nos tornamos um com Cristo, através do Espírito Santo dele que veio morar dentro de cada um de nós. E houve uma mudança profunda de mente, de coração, que refletiu numa verdadeira e genuína conversão. Uma pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele entendeu de verdade a atitude que ele tomou, a decisão que ele tomou, ele já chega em casa, ele já vai limpando os seus armários. Aquelas roupas indecentes, ele já corta, joga fora, não doa, porque sabe que não vai promover outras coisas se doar. Se ele tem imagens de idolatria na sua casa, por mais que seja preciosa, doado pela vozinha, pela mãezinha, a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar em casa é pegar essas imagens e quebrá-las todas. Se é imagens de papel, você vai queimar, vai rasgar e vai jogar tudo no lixo, porque isso tudo é idolatria. E sabe quem faz isso?
Cristo na pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo já fala para você, você tem que mudar o ambiente que você vai frequentar, você tem que mudar os seus hábitos de consumo, porque agora, se você era um bebedor de cachaça, não convém aos filhos de Deus serem bebedor de cachaça. Se você era um prostituto que gostava de andar em vida dupla, traindo o seu cônjuge, você sabe que aí o Espírito Santo já fala dentro de você, isso não é mais para você. Você já acaba com esses relacionamentos errados. Você realmente se torna uma nova criatura, conforme Paulo explica. É uma mudança de mente, de coração, uma transformação completa que é gerada na hora pelo Espírito Santo. E nem precisa do seu líder, do seu pastor chegar, isso você não faz mais, isso você não faz mais, aquilo você não pode. Não, não tem isso. Por isso que eu sempre digo que cristianismo não é religião de pode ou não pode. Cristianismo não é isso. Enquanto você está servindo ao Senhor e achando que cristianismo é uma coisa que não faça isso, não faça aquilo, você não entendeu nada. Porque em Cristo Jesus nós temos total liberdade. Mas Paulo fala sobre isso, não useis da liberdade de Cristo para viver em libertinagem. Mas você passa a viver uma vida reta diante de Deus, pautando sua vida pela palavra. Você come essa palavra todo dia, você vive essa palavra todo dia, porque você sabe que a vida de Deus está aqui na sua palavra. E como diz o salmista, é a sua meditação de dia e de noite, porque você quer vida, você quer conhecer, engolir cada vez mais dessas coisas do Senhor, e você vai aplicando. Então, ninguém te explica, mas o Espírito Santo, coisas que você lia, você não entendia, era só um livro. Agora não, você lê a boca de Deus que está falando com você, são verdades de Deus que estão vindo para a tua vida, você realmente se transforma em novo homem. E é lindo você ver uma pessoa convertida, que entendeu o que ela fez, entendeu quem é Cristo, entendeu o que Cristo espera dela, e ela começa a viver isso de uma forma tão intensa, queridos. Mas aí é o seguinte, essa nova vida, nós quando recebemos a Cristo, aconteceu tudo isso em nós, mas nós continuamos no mundo, a gente continua aqui. A gente continua vivendo no meio de pessoas idólatras, a gente continua vivendo no meio de pessoas corruptas, a gente continua vivendo no meio de pessoas imorais, indecentes, mentirosas, falsas, enganadores. A gente está no meio de pessoas que são trevas. E o que o Senhor Jesus espera de nós? Que nós sejamos uma luz, que brilhemos nessas trevas, que nós levamos o Evangelho. Mas o que acontece? Vez ou outra, é que nós podemos pecar. E, infelizmente, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Gente, servir ao Senhor, a gente entende o Evangelho, vem para Jesus com todas as forças, mas acontecem os percalços da caminhada. Talvez a pessoa começa firme, não falta a sua célula, não falta a reunião da igreja, ela não deixa de fazer a sua meditação diária e oração, né, na palavra de Deus, e buscar o Senhor, aquele primeiro amor que a gente chama, que a pessoa está naquela força, tudo, mas passa um tempo, vem as dificuldades. Passa um tempo, vem a falta do dinheiro. Passa um tempo, a mulher e o marido começam a desentender. Começa a ter problemas com os filhos, começa a ter problema com o patrão, as coisas começam a dar problema. Porque quem não vai ter problema na sua caminhada? Não é porque você aceitou Jesus que a sua vida está isenta de problema. Você vai ter problema. Mas é nessa hora que você tem que ser firme e constante no Senhor. Que você tem que honrar o Deus que você serve. Você tem que ser vigilante. Por isso que a palavra de Deus vai falar muito para que nós precisamos o quê? Buscar essa vigilância. Hebreus 12, verso 14, por favor. Hebreus 12, verso 14. O escritor, olha o que ele nos orienta. Busquem a paz com todos. E o quê? A santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é uma coisa do Senhor. Deus, Ele é santo. E Ele espera que eu e você, como filho dEle, busquemos a santidade. Sede santos como Ele é santo. 1 de Pedro 1, versos 15 e 16. 1 de Pedro 1, versos 15 e 16. Pedro, o apóstolo, olha o que ele vai dizer para nós. Mas como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Para quem Pedro está escrevendo a sua epístola, a sua carta? Para a igreja. Para quem o escritor aos Hebreus está escrevendo a sua carta? Para a igreja, para os judeus, os hebreus cristãos.
Por que a gente precisa de santificação se eu já sou salvo? Porque eu posso me afastar de Deus. Se eu não me cuidar, se eu não vigiar, eu posso me afastar de Deus. E eu preciso estar em constante processo de vigilância. E como eu me preparo para a volta de Jesus, cuidando da minha vida com Deus, cuidando do meu relacionamento com Deus. Porque quando eu estou me relacionando bem com Deus, quando eu estou caminhando com Ele, com a sua palavra, em comunhão com os meus irmãos, servindo no reino, eu estou mais forte, porque eu não estou isolado. Você já percebeu nos documentários sobre o reino animal, sobre aqueles predadores, quais são as maiores vítimas desses predadores? Aqueles animais, aquelas presas que se afastam do rebanho, ou se enfraquece por uma condição física ou de saúde, elas se afastam um pouco do rebanho, ou quando vem o ataque dos predadores e ela não tem força suficiente para fugir, e ela fica para trás e ela se torna presa fácil. Ah, como isso é muito parecido no reino de Deus. As pessoas distraem, as pessoas afastam do evangelho, afastam da célula, afasta da igreja, afasta da meditação na palavra, do estudo, afasta desta comunhão. Muitos dizem que não precisa se congregar, eu posso ser crente em casa, mas vai esfriando, mas vai ficando mais frágil, porque isso aqui não é uma simples reunião, isso aqui é o momento de nós nos fortalecermos, é o momento que nós vamos sair daqui mais edificados, mais fortes, mais alertos, para vencer o diabo, porque o diabo, a palavra de Deus diz que ele ruge como leão na nossa volta, buscando oportunidade para nos destruir, e nós precisamos como igreja estar unidos para não sermos destruídos. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. É cristão, nós precisamos disso o tempo todo, estar vigilante. Sim, olha aí o que ele diz, pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. E como eu vou me fortalecer para buscar essa santidade, para vigiar, para resistir o diabo, resistir a tentação? No Senhor, enchendo de Deus, buscando a Deus. A graça de Deus sobre você vai capacitar você a viver o que a palavra de Deus propõe para a sua vida. Ah, se você ficar olhando só pelo que pode e não pode nas Sagradas Escrituras, você vai dizer, eu não dou conta. Realmente nenhum de nós, sem o Espírito Santo, seria capaz de agradar a Deus. Mas é por isso que Ele botou em nós o seu Espírito Santo. O dia que nós o recebemos como Senhor e Salvador, Ele já pôs o Espírito Santo em nós, para nos capacitar, para vivermos tudo isso que Ele propõe para nós e muito mais, porque aqueles que anda com o Senhor, que vive com o Senhor, vive coisas lindas, maravilhosas. No entanto, é claro, se você cair em tentação, se você pecar, porque pode acontecer isso conosco. Olha o que diz o apóstolo João para mim e para você. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. 1 de João 2, verso 1. Olha ele escrevendo, ele está escrevendo para a igreja. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Não podemos pecar, precisamos cuidar, precisamos vigiar. Aí ele continua, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia! Então, pecar vai ser assim na minha e na sua vida, e não pode ser mais do que isso, um acidente. Mas tem que ser um acidente que eu rapidamente me reposiciono com arrependimento e santificação voltando para o Pai, para que isso não me destrua. Olha, 1 de João 1, verso 9, um capítulo anterior desse daí, 1, verso 9, olha que João orienta aos seguidores de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, se você olhar lá para Lucas 15, a história do filho pródigo, é um retrato muito interessante de alguém que está na casa do pai, está desfrutando de tudo e de repente ele peca contra o pai, rejeita a sua família, toma a sua herança e vai para longe da sua família, se afasta da sua família. E ali ele se entrega a todo tipo de pecado, de prostituição, de promiscuidade, mas chega um tempo que
ele perde tudo, e ele vai viver a maior miséria de sua vida, ele vai viver tempos difíceis, porque a vida longe de Deus, para quem já conheceu Deus, para quem já experimentou Deus, gente, o mundo não presta, o mundo não serve para quem conheceu Jesus, para quem já entendeu quem é Jesus. Ele vai lá no mundo, ele pode até ser iludido por um tempo, ser ludibriado por um tempo, por um prazer momentâneo, mas isso não vai preencher sua alma, não vai saciar sua alma. Enquanto tem uma diversão, enquanto tem uma distração, você vai lidando com isso, mas chegará o dia que você vai cair em si, porque a adversidade vem, as circunstâncias vêm. Mas aquele homem, o que ele faz? Ele cai em si, e ele fala assim: eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai, e quem sabe ele me aceita como empregado, para que eu possa ter dignidade, possa ter comida, ter roupa, pelo menos um pouco de dignidade humana. Mas ele não sabia que o pai já estava preparado para recebê-lo, e aliás, estava aguardando por ele. E quando ele chega para pedir perdão, antes que ele termine sua confissão e o seu pedido de perdão, o pai já o abraça, já o beija, já manda restituir a sua posição de filho. Sabe por quê? Porque isso é o que Deus quer fazer com o homem que se afasta dele. Deus quer que todo homem venha ao arrependimento e creia nele, vem para ele, receba a graça e o perdão dele, porque esse Deus, ele é amoroso. A igreja, ela é como uma noiva. Na Bíblia Sagrada, a igreja ela é comparada a uma noiva que é preparada com zelo para o dia do seu casamento. É claro que hoje as coisas mudaram tanto, as pessoas moram junto para depois casar, aquele negócio tão esquisito, totalmente antibíblico, né? Não é isso que a Bíblia ensina. Mas naquele tempo, naquela cultura judaica, isso era muito rigoroso, isso era muito severo, né? Se alguém aparecesse grávido antes do casamento, podia ser apedrejado e morto. Então era uma coisa muito séria, né? E aquela noiva ficava um ano noiva, e com uma promessa de casamento, e o noivo também do outro lado, naquela ansiedade para chegar o dia trabalhando. E muitas vezes esse noivo trabalhando para pagar o dote da noiva, né? Na maioria das vezes até para pagar o dote da noiva, porque ele queria casar, porque ele ainda não tinha condição, ou preparando a sua casa para que ele pudesse casar, né? E a noiva lá naquela expectativa, fazendo o seu enxoval, se organizando, sonhando com o dia do seu casamento. Assim é a igreja do Senhor. Ela deve se preparar para esse encontro com o noivo. E o encontro do noivo é o dia da volta do Senhor. É o dia que a igreja vai encontrar Jesus, que a igreja vai subir ao encontro do noivo. A Bíblia fala disso, e até compara o casamento com esse relacionamento Cristo, com a igreja, né? Lá em Efésios capítulo 5, Paulo, ele faz esse tipo de comparação. Então, queridos, vamos estar preparados como uma noiva se prepara, mas com pureza, aguardando o dia, aquele dia especial que vamos encontrar com Ele. Então, eu hoje quero dizer, se há pecado, se há área na sua vida que você está tratando como estimação, que você está repetindo esses pecados, essas práticas, se você não tem arrependido de coisas erradas, hoje é um dia bom para isso. Hoje o Senhor chama você ao arrependimento, a uma mudança de posição, de atitude, e você realmente se arrepender e consagrar a sua vida a Ele. Porque lá no céu só vai entrar santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os que vão estar com Cristo são aqueles que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro. Esse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. É esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas eu não posso viver no pecado e achar que está tudo certo. Um dia eu criei em Jesus, eu creio nele, então eu estou salvo. O diabo também crê. A Bíblia diz que o diabo também crê que estremece, mas não obedece. Muitas pessoas creem em Deus, mas não obedecem, então não é salvo. Porque os salvos vão andar para agradar o seu Senhor. Todo homem de Deus que já recebeu Cristo de verdade, ele vai procurar viver para agradar o seu Senhor. Então, não deixe o pecado destruir sua vida. Se você aconteceu de pecar, filhinhos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, que nos defende. É hora de arrepender e voltar para Ele. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Olha o que Paulo diz. A vontade de Deus é que sejamos santificados e que se abstenha da imoralidade sexual. Santidade, sempre. Gente,
Você vai ver muitos textos dentro do Novo Testamento, vou dizer dentro do Novo Testamento, que fala sobre santidade. E sempre vai estar falando com a igreja. Então, santidade é um processo que eu e você estamos buscando o tempo todo. Porque os santos é que vão encontrar com o Senhor. Os santos é que vão receber Jesus no dia da sua volta. Ou que irão ao encontro dele. Não é? Romanos 14, 12. Paulo fala sobre algo importante. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Provérbios 28, 13, por favor. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Não estou falando de pecados que você cometeu antes de servir, de aceitar Jesus, receber. Não, isso aí já ficou no mar do esquecimento. Eu estou falando de coisas que às vezes... Muitas vezes nós colocamos na nossa vida, práticas na nossa vida, cristãos que têm vida dupla na igreja, vida dupla, e acha que está tudo bem, mente que nem ele sabe quando está falando a verdade e acha que está tudo bem, engana as pessoas nos seus negócios e acha que está tudo bem. Não, não está bem, é preciso santificar a sua vida, as suas atitudes. Então, não deixe em pecado. Não deixe o pecado impedir você de participar do maior evento da igreja, a volta de Jesus. Aleluia! E claro, a vigilância e a oração, ela é essencial. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus está num momento de intensa agonia, está no Getsemane, está nas últimas horas dele de liberdade, antes de ser preso e passar por todo o processo de sofrimento e crucificação. E ele vê os seus discípulos, não conseguem orar junto com ele. Os discípulos estão dormindo. E se você ver o contexto, você vai ver que vocês não conseguem orar nem uma hora comigo. E aliás... Tem muitas pessoas aqui que não estão conseguindo orar uma hora comigo na sexta-feira da vigília também. Tem muitos que não estão conseguindo vir orar uma hora comigo. Vem uma hora orar comigo na sexta-feira. Não deixa essa palavra de Jesus para os discípulos ser minha para você, não, pelo amor de Deus, né? Vem orar pelo menos uma hora comigo, viu? Você não pode orar 3 horas, 2 horas, vem 1 hora, mas não menos, pelo menos 1 hora, tá? Por favor, né? Como Jesus falou, pelo menos 1 hora, né? Para os apóstolos, né? Vigiar e orar para não cair em tentação, porque quem está vigiando, ele está em alerta, ele está olhando para todos os lados, ele está cuidadoso, né? E quem está orando então, quando você ora, irmãos, a oração é um negócio que te põe você num outro estado espiritual. Você pode observar que as pessoas que são de oração, elas estão no outro nível. Elas estão muito acima de uma pessoa comum que não tem vida de oração. Ela é mais forte na hora que vem a tempestade, ela é mais resiliente na hora que vem os problemas, a dificuldade, porque dificuldade vai vir, é garantido que vai vir na minha e na tua vida. Dificuldades, problemas, é certeza que nós vamos lidar com isso. Mas a oração, quem está na oração é mais forte. Ele recebe unção, poder, mais ainda do que os outros, e ele está mais preparado. Por isso que tem aquele dizer da igreja, e desde quando eu era pequenininho, que eu sentava no banco de calça curta e chinela havaiana, e eu lembrava, quem muito ora, tem muita vitória, quem não ora, não tem vitória. Como essa frase eu escutava, né? Essa frase, eu cresci ouvindo essa frase, e é uma grande verdade. A oração, ela é um combustível poderoso para você se fortalecer e caminhar mais longe. Lucas 12, 40, já estou quase concluindo. Vou falar só uma parte da minha palavra hoje que eu ia falar. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Você sabe que já teve vários ao longo da história cristã que marcaram dia e hora para Jesus voltar. Muitos venderam suas propriedades, se reuniram num determinado lugar, esperando Jesus voltar. E o dia passou e Jesus não veio. E aí, uma dessas histórias, tem até livros publicados, vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Ele diz, não, Jesus veio, só que não foi na terra, foi no segundo céu, ou no terceiro céu só. Tem essa história aí, vocês podem achar isso na internet. Outros marcaram outras datas, e claro, Jesus disse, isso aqui, Jesus está dizendo, não estejam preparados, pois não sabe a hora quando o Filho do Homem virá. Ninguém de nós sabemos. O que nós podemos presumir, pelos sinais, as evidências que nós estamos perto. Mas o perto de Jesus, vocês sabem como que é o dia de Deus?
Um dia para Deus é 1000 anos para nós. Irmão, se Jesus falar assim, espera só um minuto, irmão, nós já foi. Essa geração já foi. Né? Espera só um minutinho. Se o pai falar para Jesus, meu filho, espera só mais um minuto, essa geração já foi. Já vai ser para a próxima geração que Jesus vai voltar. Só para você ter ideia. Então a gente precisa ficar alerta, porque não sabemos quando virá o Filho do Homem. Lucas 21, verso 36. Vigiem, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses 5, 6. 1 Tessalonicenses 5, 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Paulo está falando para uma igreja que tinha muitos que estavam dormindo. Ele reconhece. Não durmamos como os demais, ou seja, ele está dizendo que havia pessoas que estavam dormentes, estavam distraídas, desapercebidas, vivendo uma vida fora do padrão que Jesus Cristo tinha ensinado. Eram cristãos, mas cristãos que estavam vivendo uma vida inadequada, incoerente com os ensinos de Cristo. Estavam dormindo porque achando que depois podiam consertar, depois podiam tomar um jeito nas suas vidas. Ou, se você está afastado de Jesus, hoje é o dia para você. Se você saiu da presença de Deus, hoje é seu dia. Não tem segunda chance depois. Enquanto você está vivo, Deus anuncia arrependimento e volta para Ele. Porque vai chegar o dia que muitos virão clamar, mas as portas já estarão fechadas. Muitos virão procurar por Ele, mas não vai adiantar mais. Acorde, igreja, acorde. Jesus vai voltar. Não brinque com outras coisas, não brinque testando outras religiões, testando outras coisas, não. Não brinque com fogo, o diabo ele é especialista para transformar até em anjo de luz e enganar pessoas. A Bíblia fala sobre isso. Mas estejamos alertos às Sagradas Escrituras, porque o que ela fala, ela é a verdade absoluta para mim e para a sua vida. De Gênesis e Apocalipse, ela é o manual, ela é a regra, é a minha constituição, é sobre ela que eu tenho que viver, é tudo que ela ensina que eu vou aplicar na minha vida. E quando vier uma coisa diferente disso, sai fora, rejeita. Não seja enganado pelos falsos profetas, não durma o sono da negligência, não distraia, mas fique sóbrio, fique alerta. Porque Jesus vai voltar. 1 de Pedro 5, 8. Agora sim você pode ficar de pé, agora eu tenho que... O relógio está me apertando dali. Eu vou ter que concluir. Como eu tenho um compromisso com vocês, né, eu tenho que respeitar, ainda que eu encurte a minha palavra, mas eu respeito o horário que eu marco com vocês. 1 de Pedro 5, 8, ele diz, olha, Pedro está dizendo para a igreja, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, faz ronda, como um leão rugindo e procurando quem devorar. Quem que ele vai devorar? Os distraídos. Quem que ele vai devorar? Os que estão brincando. Os que não estão levando a sério a volta de Jesus, a vida com Jesus. Mas essa palavra que eu trago para você aqui hoje é uma palavra com muito amor no meu coração pela sua vida. Porque hoje você não precisa ser enganado, você não precisa perder o maior evento da história da igreja, que é a volta de Jesus. Você pode participar enquanto Jesus não vier. Se ele vier daqui a pouco, você ainda dá tempo de entregar a sua vida para ele. Se terminar esse culto, ou se ele vier essa noite, mas se você entregar a sua vida para ele aqui, fizer uma aliança com ele aqui, confessar a ele os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, te abraçar, te acolher. Esse Deus, né? Não seja como aquelas virgens imprudentes de Mateus capítulo 5, que fala da parábola das 10 virgens. O pastor Raimundo falou aqui domingo passado sobre isso, né? 5 tinham azeite e 5 não tinham. Todas representavam a igreja, todas representavam a noiva que aguardava o noivo, mas 50% distraíram, dormiram, perderam quando o noivo chegou e não entrou. Quando o noivo chegou, as 5 prudentes se reabasteceram do azeite, entraram para as bodas. E diz a parábola que Jesus conta que a porta se fechou. Quando as outras chegaram e clamaram, abre-nos, somos nós. Aí ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Como assim? Não era igreja? Não era alguém que tinha dito, eu sou cristão, eu sou de Jesus? Nós precisamos estar atentos, porque Jesus está voltando. Fica firme, querido, fica firme, se prepare, porque se há uma certeza,
na palavra de Deus é que Ele vai voltar, e que eu e você precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, precisamos estar vigilantes, precisamos estar cuidadosos, esperando esse dia, para que não sejamos pegos de surpresa. Vamos louvar o Senhor com a música. Glória a Deus, aleluia. Toda a igreja cante conosco nessa noite. Aleluia. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, e nunca mais. Morte, choro, e morte, choro, tristeza e dor, e nunca mais, e nunca mais. Morte, choro, e morte, choro, tristeza e dor.
Não há maior esperança. Não há uma palavra que nos conforta, que nos alegra tanto quanto essa, que Ele vai voltar. Ah, como eu gostaria que Ele viesse hoje. Era hoje que eu gostaria que Jesus voltasse. Não é amanhã, não. É hoje. Esse mundo não compensa. Aqui não vale a pena. O mundo é ilusão. Mas aqueles que esperam no Senhor é diferente dos demais. Ele espera por Ele, por uma eternidade, porque Ele garantiu para nós uma eternidade, para aqueles que servem a Ele, que andam com Ele. Uma eternidade que não há sofrimento, que não há dor, não há morte, mas alegria, onde nós vamos compartilhar de tudo o que Ele preparou para os seus filhos. Vamos governar com Ele, vamos andar com Ele para sempre. Ah, querido, se você não se deu conta, entregue hoje para Jesus. Venha para Jesus. Jesus oferece salvação. O diabo vem roubar, matar e destruir. O diabo vem enganar as pessoas. Mas aqueles que olham para Jesus, para a sua palavra, não serão enganados. Então você tem sua chance de viver com Ele. Você está sendo avisado hoje. Você está sendo avisado hoje. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de você entregar para Ele, de você se arrepender dos seus pecados e fazer uma aliança com Ele. Vem para Jesus hoje. Hoje. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Tem. É sua chance. Se tem alguém, vem aqui à frente. Alguém que quer entregar a sua vida a Ele, que quer reconciliar com Ele, que quer mudar a sua vida a partir de hoje. Tem alguém aqui hoje para Jesus? Vem aqui à frente. É chance que Deus está te dando. O dia oportuno, a hora oportuna é hoje, é agora. Tem alguém para o Senhor? Tem alguém que está afastado? Tem alguém que veio aqui, o Senhor falou no seu coração? Vem entregar para Ele. Não é mudar de religião, é andar com Jesus, é fazer uma aliança com Ele. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus te abençoe pela sua decisão. Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus? Deus está te chamando para uma aliança com Ele. Deus está chamando você, é a sua chance. Tem gente aqui que é hoje que Deus está chamando. É hoje. Sua chance de arrependimento e de voltar para Ele é hoje. Não é amanhã. Não é, é hoje. Tem alguém aqui para Jesus? Vem agora, é rápido. É rápido, a porta da graça está aberta hoje. Mas um dia ela vai fechar. Um dia essa porta vai fechar. Os braços de Jesus estão abertos hoje. Mas não sabemos quando Ele vai voltar. Quando Ele voltar, não vai haver mais salvação. Não haverá mais braços abertos. Mas hoje a salvação é para mim, é para você. A salvação é para todos os homens que querem fazer uma aliança com Ele. Mas essa aliança com Jesus é só com Ele. Ele não aceita você dividir essa aliança com mais ninguém. Nem com o mundo, nem com Satanás e seus demônios, nem com mais nenhum outro tipo de adoração. É só para Ele, é só com Ele. Você tem que renunciar a Satanás. Você tem que renunciar às suas alianças com Satanás. Você tem que fazer uma aliança de verdade com Ele. Porque senão, não vai adiantar também somente você vir aqui à frente. É preciso crer de todo o seu coração e confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador. Tem alguém? Tem mais alguém para Jesus aqui? Sua chance, sua oportunidade. Tem? Se tem, vem aqui à frente. Estende a sua mão para cá. Jesus, recebe agora a vida desse homem. Perdoa seus pecados. Escreve o seu nome no seu livro da vida. Põe nele o Espírito Santo. Liberta ele, Senhor, de tudo que o prendia até agora. Ah, Senhor, Espírito Santo, traz uma transformação plena e completa. E uma nova vida que é típica, própria dos filhos de Deus. É o que nós pedimos em favor dele agora, no nome de Jesus. Amém. Pode levantar, meu querido. Deus te abençoe.
te abençoe. Deus te abençoe. Identifica. Vamos levá-lo para uma célula. Célula é lugar de cura, de crescimento espiritual, é lugar de manifestar seus talentos, é lugar de você ter comunhão, é lugar de você servir no reino de Deus. Se você ainda não faz parte de uma célula, faça rápido isso. Faça parte de uma. Terça-feira, líderes, obreiros e líderes. Terça-feira, esta semana, depois de amanhã, todos obreiros e líderes, líderes em treinamentos, anfitriões e outros que quiserem vir participar. Terça-feira às 20 horas, eu quero aquela reunião geral com todos vocês. Tá bom, líderes? Líderes, amém? Terça-feira, com todos os líderes aqui às 20 horas. Fecha seus olhos. Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos que veio aqui hoje. Despede cada um, ó Pai, com a sua bênção. Dá para eles uma semana poderosa, abençoada, vitoriosa. Que o Teu Espírito Santo abençoe a entrada e a saída deles. Abençoe, ó Deus, a família deles, o trabalho deles, os projetos pessoais, a vida com Deus. Que eles sejam guardados de todo mal e que eles sejam, Pai, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Amém? Deus te abençoe. Tenha todos uma semana abençoada. Vão todos em paz.